Oi, gente, eu sou Janaína Batista, sou enfermeira, tenho muita experiência na área de terapia intensiva e neurologia e agora estou com esse canal aqui do YouTube falando de enfermagem geral, tanto na área de terapia intensiva como geral, tá certo? Aí eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, ativarem o sininho, compartilhar com os seus amigos. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, tá certo? E toda semana a gente tem novidades. Hoje eu vou falar de um dreno que ele é muito utilizado tanto na terapia intensiva como em outras unidades, né? Geralmente na área hospitalar, que é o dreno aqui, ó, é o dreno de tórax, tá certo? Então, antes da gente entrar propriamente dito nos cuidados de enfermagem, porque sim, o foco dessa aula são os cuidados de enfermagem, a gente vai falar um pouquinho quais são as indicações desse dreno, tá? Então, primeiramente, a definição desse dreno. Ele é um dreno que vai ser posicionado, tá? Na cavidade pleural. Ele é um procedimento asséptico também. Ele tanto pode ser realizado no centro cirúrgico, como ele pode ser realizado à beira-leito. Geralmente na terapia intensiva é realizado à beira-leito, tá? E aí ele serve tanto para procedimentos de urgência, muitas vezes ele é feito ali na terapia intensiva de urgência, para alívio ou desconforto respiratório, principalmente na UTI relacionado ao pneumotórax, tá? Mas ele tem outras indicações. Então, quando que esse tipo de dreno, ele vai ser colocado no paciente? Então, se aquele paciente tiver sofrido um acidente, né, e tiver apresentando sangue na cavidade pleural, ar na cavidade pleural, né? Então vai ser preciso drenar o tórax desse paciente. Quando esse paciente apresenta um pneumotórax hipertensivo, quando ele pode apresentar empiema, né? Então muitas vezes, né, geralmente na pediatria, a criança ela tem uma pneumonia, dessa pneumonia ela faz um derrame pleural e aí é passado o dreno de tórax para eliminar aquela quantidade de solução, né, de pus, de transudato, tá certo? E também é muito utilizado pós-toracotomia. Então é muito comum, né, na UTI, quando a gente recebe aquele paciente que está no pós-operatório, né, de cirurgia cardíaca, geralmente ele vem com um dreno de tórax aqui na cavidade pleural e ele também pode vir com um dreno de mediastino aqui nessa região central, tá? O objetivo desse dreno de mediastino é evacuar essa quantidade de sangue residual da cirurgia, tá certo? E aí, então, vamos falar um pouquinho do dreno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, na verdade, esse dreno, ele vem assim, né? Ele vem embalado. Quando ele chega pra gente, geralmente, numa caixa fechada ou num pacote, né? Ele já chega esterilizado. Ele vem aqui, ó. Esse daqui é o dreno propriamente dito. Esse daqui é o sistema coletor. Esse sistema coletor, ele já vem com um suporte de piso, então a gente já coloca aqui, tá? E aí o dreno, ele é conectado ao sistema coletor, tá bom? Então ele vem assim e o sistema é montado dessa forma. O que é que contém esse dreno? Então esse dreno ele tem aqui, ó, essa saída para o coletor que vai para o dreno, certo? Do paciente. Ele tem uma pinça, que essa pinça, geralmente, ela sempre vai ficar aberta durante a drenagem. A gente só vai fechar essa pinça que eu vou falar depois para vocês quando a gente for trocar o selo d'água do paciente, tá certo? E aqui a gente consegue abrir o sistema coletor. Tá? Então aqui a gente vira
e abre o sistema coletor. Mais para frente eu vou falar como a gente vai fazer a troca do selo d'água. Uma coisa muito importante é a gente não contaminar o sistema durante a troca do selo d'água, tá? Esse frasco coletor, ele vem já graduado. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer o controle de quanto está drenando nas 24 horas e dependendo do local que você estiver, da padronização da sua instituição, a gente vai fazer a computação da drenagem também a cada 6 horas, tá? Então, esse daqui é o dreno de tórax básico. Se a gente olhar aqui, ó, no slide, então essa primeira imagem, tá certo? Essa primeira imagem, ela corresponde ao dreno de tórax tradicional, que é esse que eu tô falando para vocês. Sim, uma coisa importante que eu não falei, né? Então, quando a gente olha aqui em cima, essa saída, ela sempre vai ficar aberta quando eu tenho um sistema de drenagem de tórax de apenas um sistema coletor, tá? Quando que essa abertura ela vai ser fechada? Ela só vai ser fechada se por um acaso a gente precisar acoplar um segundo coletor. Janaína, quando que eu acoplo um segundo coletor? Então, geralmente é sob prescrição médica, né? O dreno torácico sob aspiração ou sistema de sucção, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse primeiro dreno, uma parte conectada aqui ao paciente, a outra parte, que é essa partezinha aqui, ó, que fica aberta geralmente com dreno só, ela vai ser conectado através de uma extensão a um outro frasco coletor e aí vai ser conectado ao sistema de aspiração da parede, tá? Geralmente é indicado esse sistema de aspiração quando a gente tem uma drenagem muito grande de ar, quando a gente tem uma drenagem de soluções que são muito espessas, como geralmente um pus, quando a secreção é muito purulenta, quando é um empiema grande, né, e precisa ser conectado à sucção. Então, geralmente, quando são substâncias, soluções muito espessas, tá? Essa sucção, esse sistema de aspiração é sob prescrição médica. Inclusive, lá na prescrição médica vai estar prescrito a quantidade de sucção que a gente vai programar lá no nosso manômetro, tá certo? Existem também no mercado, gente, os drenos torácicos mais sofisticados, né, mais específicos. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse dreno torácico, ele já vem aqui, ó, a gente não precisa trocar o selo d'água nesse sistema, ele já vem com uma válvula reguladora também, né, de drenagem. Então, nesse tipo de sistema aqui, a gente não precisa trocar o selo d'água, tá? Porém, né, nem todo serviço tem esse tipo de drenagem, tá? Até porque ele tem um valor mais elevado. Mas a gente pode se deparar também com esse tipo de dreno. E aí, você tá lá na sua unidade, né? E é preciso fazer a drenagem torácica de um paciente. E agora, quais materiais que a gente vai ter que providenciar? Então, são materiais simples. É claro, você vai pegar o dreno de tórax, né? O sistema completo, que já vem o dreno mais o coletor, né? É básico. Você vai pegar todos os EPIs necessários, luva, máscara, gorro, óculos de proteção, luva estéril, né? Você vai precisar também de um soro fisiológico de 500 ml. Por quê? Porque esse dreno, ele vai realizar aqui, ele vai fazer a drenagem. Para ele fazer a drenagem, eu vou precisar de um selo d'água de pelo menos 500 ml, tá? Outra coisa que a gente vai precisar, vai ser feita uma incisão. Então, a gente vai precisar de uma caixa de pequena cirurgia, tá? Muitas vezes a gente vai precisar de um bisturi, ou número 15, ou número 11.
fios mononylon 2 zeros, 3 zeros, tá? Vamos precisar de campos cirúrgicos, vamos precisar de de seringa, agulha, xilocaína sem vaso para fazer a anestesia local e vamos precisar também de campos cirúrgicos e material para realizar o curativo, tá? Então, são materiais bem simples que geralmente a gente tem na nossa unidade. Então, aqui só para ilustrar, né, não coloquei todos, mas só para ilustrar, aqui está o dreno com coletor, a caixa de pequena cirurgia, soro fisiológico 500 ml, os campos cirúrgicos e o restante dos materiais que eu falei para vocês. Bom, agora nós vamos entrar diretamente nos cuidados de enfermagem. Então, toda vez que a gente vai manipular, né, qualquer dreno, catéter, né, que seja invasivo, a gente sempre tem que lembrar antes de fazer o que, gente? O básico, a lavagem das mãos, tá certo? Então, eu vou fazer as lavagens das mãos antes de manipular o dreno de tórax. Uma outra coisa que eu tenho que prestar atenção é que o dreno, ele vai ser clampeado, vocês estão vendo o clampzinho aqui. Primeiro que esse clamp, ele tem que ficar abaixo da cintura do paciente, né? O dreno, ele vai ficar abaixo do nível torácico, tá? Por quê? Porque ele faz drenagem gravitacional. Se a gente levantar esse dreno, ele não vai drenar o suficiente e esse líquido que já foi drenado do tórax do paciente vai retornar. Então, eu vou clampear somente em que situação? Somente na hora que eu for trocar o selo d'água, tá? Então, quando eu for trocar o selo d'água, ele é trocado geralmente a cada 24 horas. Porém, existem instituições que vão fazer o seu próprio protocolo, tá? Eu já vi instituições que trocavam a cada 12 horas, já vi instituições que trocava a cada 24 horas. O ideal é que a gente troque a cada 24 horas. Por quê? Quanto mais eu mexo nesse dreno, mais eu manipulo, maior é o risco de infecção. Então, pronto. Fechei aqui o clamp e vou fazer a troca do selo d'água. Lembrando de só fechar o clamp quando você já estiver com tudo ali organizado para realizar essa troca. Com luva estéreo, com uma cuba ou um jarro para desprezar o conteúdo drenado, tá? E com um soro fisiológico já para a gente colocar no novo selo d'água. Lembrando que antes de eu de desprezar, né, esse conteúdo, eu vou ter que observar a coloração, né, e a quantidade do líquido drenado, né? Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou abrir aqui, ó, né, eu abri aqui. Um dos cuidados importantes é a gente não deixar, ó, a contaminação, tá, dessa parte superior aqui, ó, do dreno. Aí eu vou desprezar, né, no local apropriado. Vou colocar o soro fisiológico novamente, 500 ml, e aí eu vou fechar novamente o dreno, tá? Fechei o dreno, eu vou abrir o clamp. Não posso esquecer de tirar esse clamp, de abrir o clamp. Por quê? Se eu deixar esse clamp fechado, meu paciente pode fazer um pneumotórax hipertensivo e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer, o dreno, ele já vem com essa tira aqui, mas o ideal é a gente colocar uma outra tira, uma outra fita aqui do lado, para a gente conseguindo computar a cada 6 horas quanto é que está sendo drenado, tá? Essa questão de computar o volume drenado e o aspecto é muito importante. Por quê? Porque o dreno, quando ele for retirado, ele vai ser retirado, né? O médico, o cirurgião, ele vai pensar em retirar o dreno de acordo com a quantidade que está sendo drenada. Então, por isso que é muito importante a gente computar essa quantidade. Bom,
Uma outra coisa aqui dos cuidados de enfermagem é manter o selo d'água, né, com 300 a 500 ml de água de soro fisiológico. Geralmente a gente mantém 500 ml de soro fisiológico para o adulto, que são esses drenos, né, que são esses coletores maiores, mas tem os coletores menores também para criança. Na criança a gente mantém em torno de 250 a 300 ml, tá? Aqui a sugestão tá trocar o selo d'água a cada 12 a 24 horas. Lembra que eu falei? Se a gente trocar a cada 12 horas, vai depender da rotina da nossa instituição, mas quanto mais vezes a gente manipular, maior é o risco de infecção, tá? Esse dreno, ele tem que ser posicionado abaixo da altura do tórax, tá? Então, a gente vai posicionar o dreno, ó. Vocês estão vendo aqui, ele vem já com esse dispositivozinho aqui, ó, para a gente colocar o dreno suspenso assim na cama do paciente. Então, esse dreno, ele tem que ser posicionado abaixo do nível do tórax e ele não pode ser posicionado no chão, tá certo? Então, a gente vai acoplar ele de forma que ele fique segura na cama do paciente ali embaixo. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer, manter a pinça do dreno sempre abaixo do nível da cintura ou do leito do paciente, como eu já falei, né? Porque essa pinça, ela se desloca, ó, ela se desloca por toda a extensão do dreno. Então, o ideal é que a gente mantenha ela aqui, ó, abaixo do nível da cintura, tá? Um outro cuidado, então, mensurar o débito do dreno a cada 6 horas, como eu já falei, ou menos, caso haja drenagem superior a 100 ml, né? Colocar uma fita adesiva ao lado da graduação do frasco, sempre registrar o aspecto do líquido, né? Drenado, se ele é seroso, serohemático, hemático e purulento. Inspeção e troca diária do curativo. Tá? Então, o curativo, ele já vai ser realizada a troca diária dele. E a gente tem que verificar a oscilação do dreno, porque esse dreno, ele oscila. O líquido que vai estar aqui na extensão, quando o meu paciente inspira, ele faz assim, ó. Ele inspirou. Quando ele inspirou, o líquido sobe. Por quê? Porque é como se ele estivesse puxando esse líquido. Quando ele expira, o líquido desce. Então, essa oscilação aqui, ó, na extensão do dreno, ela tem que ocorrer. Isso significa que o dreno está bem posicionado. Quando para de oscilar, eu tenho duas condições onde pode parar de oscilar. Pode ser por uma obstrução do sistema, tá? Ou muitas vezes já é também um indicativo que está na hora de retirar esse dreno, que o paciente não tem mais o pneumotórax, tá certo? Então, olha lá, verificar a oscilação na coluna líquida, deve subir na inspiração e descer na expiração. Caso não tenha esse movimento espontâneo, pode haver obstrução do dreno. Tá? Atentar sempre à presença de vazamentos, desconexão, né? Manter a cabeceira do paciente elevada para facilitar a drenagem e fazer uma fixação do curativo do tipo mesolateral. Eu vou mostrar para vocês, com distância de 2 centímetros entre o dreno e a pele. Então, olha aqui, ó, um exemplo, tá? Nesse slide do curativo mesolateral, tá? Então, a gente vai pegar aqui um esparadrapo, um micropore, né, inteiro, e a gente vai fazer essa fixação do dreno dessa forma. Aqui mostra, ó, a fixação, aqui está a inserção do dreno, né? Então, foi feito um curativo, né, normal, com micropore, com gás aqui ao redor do dreno. E aqui, um pouquinho mais abaixo, então a gente tem o curativo mesolateral para poder fixar bem esse dreno, para que esse dreno não seja tracionado, tá bom? Nessa outra imagem, eu coloquei aqui, ó, o frasco coletor para vocês verificarem como ele vai ficar abaixo do nível do tórax, tá certo? E a gente pode fixar ele na cama sem colocá-lo no chão.
Isso daqui é uma pinça rolete que vocês estão vendo aqui, né? Muitas vezes, quando a gente tem um conteúdo muito sanguinolento, com muito coágulo, pode ocorrer a obstrução do dreno. E aí a gente precisa ordenhar esse dreno. Então, para ordenhar esse dreno, tanto a gente pode usar a pinça rolete, como a gente pode fazer a ordenha manual, tá certo? Janaína, quando é que a gente vai ordenhar esse dreno? A gente vai ordenhar esse dreno com alguns critérios, geralmente sobre orientação médica, por quê? Quando você faz a ordenha do dreno, você vai aumentar a pressão intratorácica, tá? Então, a ordenha, ela não é feita de rotina, ela é feita quando indicada em casos de uma possível obstrução. Então, voltando aqui, né? Então, a gente estava falando do curativo. Uma outra coisa, se esse meu frasco tá aqui drenando, né? E ele começar a borbulhar muito, então, aqui dentro do frasco, porque borbulhar vai borbulhar às vezes por conta, se for principalmente o pneumotórax. Mas se ele começar a borbulhar muito, isso daqui indica o quê? Indica que o meu paciente está com uma fístula, tá? E aí a gente tem que comunicar um médico, né? Porque muitas vezes tem que fazer alguma correção cirúrgica, tá? O dreno, ele vai ser mantido sob aspiração contínua, se indicado, tá certo? Se disponível, preferir a bolsa de drenagem com válvula de Heimlich, que é um sistema unidirecional, seguro de drenagem torácica e mediastinal, que é aquele dreno lá que eu mostrei para vocês, diferente esse daqui, ó, que a gente não precisa nem trocar o selo d'água, tá certo? Vamos voltar para lá. Então, aqui para reforçar os cuidados, né? E os critérios de retirada. Quando que esse dreno vai ser retirado? Então, esse dreno vai ser retirado geralmente quando ele drenar menos do que 100 ml nas 24 horas, quando ele parar de oscilar, quando a gente já tiver um líquido seroso, quando o meu paciente tiver uma melhora do padrão respiratório, uma boa expansibilidade pulmonar, então já é a hora de retirar, tá bom? Então, quero resumir aqui um pouquinho os cuidados de enfermagem. Então, os principais cuidados de enfermagem com o nosso aqui, ó, dreno torácico. Manter o dreno torácico abaixo do nível do tórax. Manter a pinça sempre aberta. A pinça só vai ser fechada quando a gente for trocar o selo d'água. Sempre observar a cada 6 horas a quantidade de solução drenada e o seu aspecto. Realizar a troca do selo d'água a cada 24 horas. Observar a oscilação do dreno. O dreno, o líquido sobe quando a gente inspira, ele desce quando a gente expira. Realizar o curativo adequadamente, observar o local da incisão, se a gente tem ou não suspeitas de infecção. Realizar o curativo mesolateral para a gente fixar bem, tá, o dreno e ele não tracionar. Deixar o coletor, né, colocado na cama de uma forma que ele não fique perto do chão, tá certo? E se for o caso de algum tipo de obstrução, então comunicar um médico, porque pode ser que vá ter que realizar a ordenha. Quando é que eu vou fechar também para o transporte? A gente transporta o paciente com dreno de tórax fechado? Não, a gente não transporta o paciente com dreno de tórax fechado. No transporte, esse dreno ele é acomodado abaixo do nível do tórax e a gente vai transportar o paciente com o dreno aberto. Por quê? Porque muitas vezes esse tempo de transporte do paciente fazer um exame, né? Entre um exame e outro, às vezes ele chega lá no exame, ainda vai demorar um pouquinho, isso daí pode gerar um pneumotórax hipertensivo, tá? Então, cuidado, sempre que trocar o selo d'água, eu estou frisando porque é importante e às vezes acontece, sempre que trocar o selo d'água, observa se realmente você abriu o clamp, tá bom?
Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre drenos de tórax. Aqui estão as referências. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Tchau, tchau!